resumo breve dessa live que eu falei sobre as ordens da ajuda. Eu não poderia deixar de me estender um pouquinho e falar sobre um pouquinho mais sobre essa quinta ordem, né? O amor que cada um nós temos no nosso sistema familiar, né? Quando o cliente chega para nós e traz a sua história, eles trazem algo sagrado. Então, nessa quinta ordem da ajuda, nós começamos a olhar, por mais que o amor para aquela pessoa seja diferente do que para nós entendemos, significa que tudo isso foi baseado em cima do amor. Então, as constelações conseguem fazer esse trabalho e te unir. O que antes estava separado passa a estar a serviço. E nós não podemos deixar de falar sobre algumas coisas que nós percebemos dentro dessas ordens da ajuda, né? A observação. Para nós estarmos a serviço com a consciência e dentro do nosso centro, né, onde nós estamos mais leve, nós temos que ter a consciência que a observação é parte essencial desse processo de ajuda. Porque muitas vezes nós não conseguimos observar aonde que está a questão do cliente ou das pessoas que vocês podem estar ajudando aí na casa de vocês. Então essa observação faz parte de algo grande, faz parte de algo muito grande que vai fazer com que vocês tomem consciência, uma observação ampla, uma observação que façam que vocês entendam a ótica não somente dessa pessoa, mas de todo o sistema. Então, é essencial que tanto nos trabalhos de terapias holísticas e tanto no trabalho que vocês desenvolvem dentro da família de vocês, de ajudar, que vocês consigam se deslocar de um lugar e observar quais são essas questões que muitas vezes a pessoa que procura ajuda não fala. Então, estar a serviço, observando, é essencial para que nós possamos desvincular dessa questão que o cliente ou as pessoas que estão próximas de nós trazem para nós. Porque observar é uma arte, né, gente? Quando nós temos essa facilidade de observar, nós começamos a ler nas entrelinhas, nós começamos a ver algo que as pessoas às vezes não falam. E aí a gente consegue sair do julgamento, porque a gente não toma partido, né? Quando o cliente chega para mim, eu não vou olhar o sistema procurando culpados. As psicoterapias convencionais fazem muito isso, de procurar os culpados aonde está a solução. Quantas terapias convencionais começam a excluir os pais do cliente, né? Quando as pessoas procuram para poder ser atendidas por mim em constelação, a primeira coisa que eu faço é dar um bom lugar para os pais desse cliente no meu coração, porque eu tenho chances, porque esse cliente, quando entende que eu estou a serviço dele, respeitando o pai dele, né, os pais dele, ele começa a me ver com mais responsabilidade, mais seriedade. Então eles, inconsciente, eles procuram um profissional que mostrem e apontam aonde está a cura para eles no sistema deles, sendo que muitas vezes tem dor em relação aos pais. E o que nós mais queremos nessa vida é amar os nossos pais e ser amados por ele. Então, quando um cliente procura um terapeuta convencional ou um outro terapeuta que seja holístico e esse terapeuta aponta os pais como a causa desse problema, eles têm poucas chances de sucesso. Eles têm mais chance de fracasso, porque nesse momento eles verbalizam que os pais dessa pessoa, que por mais que ela queira ouvir isso, não foram o suficiente. Então o cliente chega muitas vezes com uma demanda de cobrança em relação aos pais, né? Mas nós, quanto consteladores, quando nós conhecemos todas as ordens sistêmicas e as ordens da ajuda, nós fazemos o contrário. Nós colocamos os pais dessa pessoa no nosso coração.
Então, se as pessoas me procuram por saber algo, elas imediatamente elas são surpreendidas a eu apontar os julgamentos que ela faz em relação aos pais dela. Então, quando eu faço isso, por mais que a pessoa não queira ouvir, ela vê uma conexão entre eu e os pais dela. Então, ela me respeita. Então, elas me veem mesmo como uma possibilidade. E essas ordens da ajuda é tão curiosa que elas ultrapassam e vai para a sociedade, né? E na escola, nós observamos que justamente é isso que acontece. Os pais, né, dos alunos estão em primeiro plano. E os professores que não respeitam os pais desses alunos têm pouca chance com os alunos. Então, quando os professores têm algum julgamento em relação aos pais dos seus alunos, esse aluno não vai respeitar ele. Porque é inconsciente, energeticamente, ele fala assim: ô bonito, você não respeita o meu pai, você acha que eu vou te respeitar? Né? Ou então, ô bonito, você não respeita os seus pais, você quer meu respeito? Então, os alunos tornam ferramentas de transformação para esse profissional. Então, quando eu falo estar no centro, eu falo algo muito forte. Eu falo com vocês sobre o nosso lugar no mundo. Quando eu estou conectado com os meus pais, as pessoas me respeitam. Quando eu estou conectado com os meus pais, eu respeito os pais das pessoas. Então, essa ordem da ajuda, a quinta ordem da ajuda, quando eu estou a serviço, respeitando o amor do outro, mesmo que seja diferente do amor que eu tenho pelos meus pais, pelo amor que ela tem no clã dela, eu começo a entender que o meu serviço é apenas reconectar o que foi perdido. É apenas transformar em dor o que é amor, né? E aí a gente fica num lugar mais leve. As pessoas que falam dos pais da pessoa, elas estão indo para um lugar muito difícil e pesado. Porque já viu quando vocês sabem algo do sistema de vocês e vocês verbalizam, é uma coisa. Mas vocês ouvirem isso de alguém, dói. E vocês compram briga. Porque uma coisa é nós dentro do sistema, outra coisa é alguém fora do sistema falar dos nossos pais ou dos nossos familiares. Então, quando nós estamos nesse lugar de facilitadores terapêuticas, né, de terapias, nós estamos nesse lugar de fora, como se nós fôssemos, e nós somos pessoas de fora, que pedimos permissão para entrar no sistema do outro, para ser uma colaboração e não para agravar. Então, quando nós estamos a serviço, nós respeitamos e damos um bom lugar para os pais e todos do sistema familiar, dando um bom lugar no nosso coração. Só teremos chance e sucesso se nós respeitarmos os pais e todo o sistema do nosso cliente. E muitos terapeutas, nós percebemos que pode causar desordem nas questões das ordens da ajuda, porque sai desse lugar. E aí eles ficam maiores que os pais do cliente. E aí não encontra uma boa solução, né? Fica num lugar pesado. E há várias terapias aí convencionais que justamente só os pais que são apontados, né? Os pais saem como vilão, né? E nas constelações nós sabemos que os pais é a solução para a cura de todo o sistema, de todo esse amor ferido, de toda essa dor. Então, olhar para isso com respeito é dizer sim à quinta ordem da ajuda. E aí, como eu estava falando com vocês, para estar em consonância nessas ordens da ajuda, nós devemos observar. Observar tudo de uma ótica bem distante, para não entrar em julgamento. E quando nós sabemos que uma história tem mais de 3 versões, né? Porque tem da pessoa que conta, da outra pessoa que passou pela situação, de outros que viram, nós sabemos que a verdade absoluta não existe. Existem verdades. E aí a gente sai do julgamento. E essa observação, ela é uma observação afastada, que nos proporciona estar num lugar mais leve, né? E dentro dessa observação, nós começamos a ver a percepção, né? Essa percepção de qual é esse lugar, do que está acontecendo. E dentro dessa percepção, nós começamos
a observar e ver com mais sintonia com o que foi de verdade essa situação ou todo o contexto, e não somente um fato isolado. E essa compreensão pressupõe percepção, para a gente poder tomar entendimento de tudo o que nós devemos compreender, e para compreender nós temos que observar e perceber. Tá vendo como são coisas sutis? E às vezes a gente atropela isso tudo, e aí a gente fica nesse lugar pesado, porque nós não observamos, nós não percebemos, nós não compreendemos, e aí a gente vai atropelando as coisas. E uma coisa muito forte que acontece também nessas formas diversas de conhecimento, dessas ordens da ajuda, é a intuição, né? Porque tem coisas que não são faladas, mas nós sentimos. Então, até o sentir dentro dessa dinâmica, né, dessas diversas formas de conhecimento, o sentir faz muita parte disso. E nós, quando a humanidade foi avançando, ela foi perdendo essa questão de sentir, por causa da fala. Porque nos primórdios, quando os Homo sapiens, né, quando o Neandertal, né, não o Homo sapiens, quando o Neandertal só fazia os barulhos, eles sentiam um ao outro. Quando o Homo sapiens desenvolve a fala, ele começa a resumir, né, e vai perdendo o sentir. E nesse trabalho de constelações, nesse trabalho de terapias holísticas, o sentimento, a intuição perpassa todo esse trabalho, sendo uma contribuição para a gente que trabalha com energia. Então, sentir o que não está escrito, que não está visível, é muito mais forte do que a fala do cliente, porque quantas vezes a gente encontra com as pessoas e a pessoa fala que está bem, e na verdade ela não transparece e a gente não sente, mas ela falou que está bem. Então o sentir, né, essa intuição, ela faz muito parte dessa questão da ordem da ajuda, porque vocês começam a perceber se a ajuda de vocês aí é bem-vinda ou não, né? Então a gente começa a ver as nuances dessa questão de ajudar sentindo se está sendo válido, se está em consonância, né? E outra forma também que contribui muito para esse trabalho das ordens da ajuda é a sintonia, a vibração. As pessoas que vibram na mesma frequência que a gente, eu vou atrair o tipo de cliente que eu preciso ainda me curar, tá, gente? Então, os casos de constelação que eu for atender, ou eles têm hoje algo que eu preciso curar ou que já foi curado. Então, quando eu preciso curar, eu tenho chance de olhar no outro que eu tenho, ou se eu já fui curada, eu tenho chance de ajudar ele a visualizar o que eu já visualizei. É muito interessante. Então, as pessoas que me procuram são as pessoas certas para o meu trabalho e certas para ela, né? Existem muitos consteladores, existem muitos clientes, e cada cliente certo para o constelador certo. Então, a gente não tem que se preocupar em ficar pegando cliente no laço, né? Cliente dos outros no laço, que os clientes serão atraídos para nós, assim como vocês começam a perceber que às vezes aquela pessoa que muito tempo você não vê te procurou para poder tirar, para pedir uma ajuda, porque são as pessoas que têm algo nosso, né? E fica mais fácil para a gente identificar no outro, de ajudar o outro, que a gente já passou, o que a gente ainda tem para curar, né? Então essas ordens da ajuda, elas vão sendo entrelaçadas e elas vão fazendo com que nós começamos a impor limite, né? A gente começa a limitar até onde que eu vou, né? Eu vou até aqui, daqui para frente é seu, daqui para frente eu não posso ir, daqui para frente você dá conta, você é o adulto. O cliente que está na criança dele, ele sempre vai querer que o constelador
dê conta de algo que é dele. Porque assim são as crianças fazem com os pais. As crianças fazem isso direto com os pais. E os pais permitem, porque as crianças ainda são pequenas. Porque quando eles crescem, os pais começam a colocar limite e começam a criar algo que o filho fala assim: nossa, meu pai mudou comigo, meu pai deixou de me amar. Não, os pais chegam a um ponto que eles têm que delimitar os filhos para que os filhos comecem a ter responsabilidade diante da vida e que os filhos aprendam as regras intrínsecas da vida. E aí por isso que os pais, às vezes, para os filhos que se tornam adolescentes, se tornam duros, mas na verdade eles não se tornam duros, eles começam a olhar para um lugar de responsabilidade. Então, quando eles estão nesse lugar de responsabilidade, eles começam a querer que os filhos sejam adultos. E aí, os filhos muitas vezes falam que os pais são chatos, que não entendem eles. É porque os pais apenas estão colocando limite. Então, quando um cliente chega para mim querendo algo que somente os pais deles podem dar, eu coloco o limite, né? Eu falo, até aqui dá para eu ir, mas não dá. E aí, essas ordens da ajuda que eu falei com vocês hoje, elas complementam todo o trabalho, não somente dos terapeutas e facilitadores, né, em qualquer terapia, mas facilitam também a vida de vocês, porque o tempo todo nós, seres humanos, independente da nossa profissão, nós estamos a serviço. O tempo todo existem pessoas que nos procuram para que nós possamos ajudar. Então, quando nós nos delimitamos diante dessas ordens da ajuda, nós fazemos com que o nosso caminho seja mais leve. Quantos filhos começam a ajudar os pais e fica um lugar pesado, né? Então, quando eu trago para vocês as ordens da ajuda, eu venho trazer muito mais do que um trabalho para as pessoas que trabalham diretamente com isso. Eu venho trazer para vocês, que estão aí, fora do lugar de vocês, fazendo com que o caminho de vocês fique bem difícil, porque vocês às vezes estão dando o que não tem para dar. Às vezes vocês estão dando o que o outro não está preparado para tomar, que é a primeira ordem. Às vezes, né, como a segunda ordem fala, às vezes vocês estão olhando essa pessoa que vocês estão ajudando como crianças. E aí vocês ficam no lugar pesado, que vocês vão dar conta das crianças, né? Então essa é a segunda ordem. A terceira ordem é quando a gente está no nosso lugar de adulto e nós sabemos que o outro dá conta porque o outro também é adulto, né? E estar nesse lugar significa a gente colocar limites, né? Da gente não fazer tudo pelo outro, da gente saber que ele é capaz também. Porque é uma arrogância muito grande quando a gente acha que o outro não vai dar conta, né? A gente entra no destino dele. Se aquilo faz parte do sistema familiar dele, do destino dele, a gente fica muito arrogante diante das pessoas que nós convivemos e nós tentamos ajudar, né? Existem pessoas que a gente ajuda e essas pessoas não querem ajuda, porque no final das contas é ela com o próprio sistema. Então existem circunstâncias que elas provocaram ou existem questões de ancestralidade e vocês não vão dar conta, né? Porque às vezes vocês estão ali na superfície tentando desembolar. E somente quando toma consciência do que é a vida, das dinâmicas ocultas, que a pessoa tem a possibilidade de sair desse lugar e fazer algo bom com isso, né? E a quarta ordem é essa: a gente olhar para as pessoas que estão próximas de nós, não como situações isoladas, mas como parte de um sistema muito mais complexo. Não tentar desvincular ela da situação, porque ela é a soma de tudo o que foi para trás. Então, quando nós olhamos ela no todo, nós começamos a entender que o cajo é sério, né? Tem um amigo meu que fala que o cajo é sério, esse negócio da pandemia. Então, quando o cajo é sério, a gente às vezes pode sucumbir, a gente pode não dar conta, porque está ligado aos emaranhados do sistema.
E quando nós olhamos para a quinta ordem, que o amor de cada sistema é diferente do amor do meu sistema, e nós respeitamos os adultos desse sistema e toda a ancestralidade, nós começamos a olhar com respeito para tudo que foi do jeito que foi. Nós somos apenas aquele facilitador, aquela pessoa que pode despertar algo que precisa ser ligado nessa pessoa, mas mais do que isso nós não damos conta. Então, estar nesse lugar da ajuda é estar a serviço, mas ao mesmo tempo com limite. É estar a serviço, mas sabendo que nós também temos as nossas limitações. Nós também temos que estar num lugar leve, para não embolar o nosso sistema e a nossa vida. Porque estar a serviço é estar livre para fazer algo bom naquele momento e voltar para o nosso centro com leveza. Então eu saio do meu centro, faço o que tem que ser feito e volto para o centro. E fazer esse movimento faz com que nós estamos a serviço sem nos comprometer. Porque muitas pessoas podem envolver em ajudas e deixar o próprio sistema atual desfalcado, órfãos, né? Quantas pessoas que às vezes estão a serviço do outro e não está a serviço do próprio sistema de origem ou o próprio sistema familiar, né? O próprio sistema atual. Então muitas pessoas podem estar ajudando alguém e o próprio sistema, o marido e os filhos estão soltos, sem ajuda. Então, nós estarmos conectados com essa força de ajuda e estarmos a serviço de uma forma leve. Então, hoje, eu vim trazer para vocês essa consciência do lugar de ajuda como forma da gente ser uma contribuição, não somente para nós, mas também para o outro, com responsabilidade, equilíbrio e limite. Um beijo para vocês.